Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu vou falar para vocês hoje sobre definições de conduta no tratamento de pacientes com fissura. E só vou te pedir uma coisa, não deixe de se inscrever e de curtir o vídeo se você gostar. Então, de volta aqui numa segunda parte, né? Bem-vindos ao nosso canal, que a gente vai falar aqui sobre cirurgia bucomaxilo, tratamento de pacientes com fissura. Então, a ideia aqui, um pouquinho do que a gente já faz no Instagram e nas outras redes sociais, mostrar um conteúdo um pouco mais, um bate-papo, uma conversa sobre o tratamento, coisa que a gente às vezes não tem tempo lá nas outras redes para poder comentar. A gente fez uma primeira aula sobre o início do tratamento, de como receber a notícia, os tipos de fissura. Se você ficou com alguma dúvida dessa outra aula, pode deixar aqui conversado. Se você não viu a outra, você pode assistir essa daqui e depois pensar em ver a outra aula. Não é uma sequência tão lógica, porque cada um vai abordar um tema, então às vezes aquele tema você já sabe, esse daqui é mais importante, mas se quiser assistir tudo numa sequência, foi um jeito que eu pensei de montar um começo, meio e fim ali dos tipos e do tratamento do paciente que apresenta a fissura. A gente falou na outra aula sobre tipos de fissura, a diferença do diagnóstico, da classificação, um pouquinho básico, mas que também faz parte e é necessário para quem vai começar a atender ou trabalhar com o paciente, ou tem um filho ou alguém na família que vai precisar do tratamento. Então isso é muito importante no sentido de saber o que esse paciente vai precisar passar. Eu falei na outra aula do início dos tratamentos, e buscando sempre voltar um pouco para a minha área, que é o que a gente faz, como que a gente vai criar um diagnóstico ou criar um plano de tratamento para o paciente, às vezes o paciente vai chegar no consultório, porque eu digo assim, a gente tem as épocas ideais para realizar um tratamento, mas a época ideal não adianta o paciente eu falar assim, ó, o enxerto é melhor fazer com 9 e 10 anos, por exemplo, de algum paciente, seria nessa idade o melhor. Daí o paciente chega com 14 e não fez. Ele ainda tem chance de fazer a cirurgia, não é que porque não fez numa época ideal, que a época ideal nem é por idade, a gente vê pela presença do canino permanente, mas não é porque ele passou da idade que não vai estar indicado. Eu falo, seria melhor se tivesse sido feito nessa fase. Então, acho que essa é a diferença, assim, de saber. Quando a gente tem a chance de acompanhar o paciente desde quando ele está crescendo, uma idade mais jovem, a gente consegue pontuar e fazer um plano de tratamento. Até isso sempre é legal para os pais saberem em que fase ele tem que voltar, mesmo que às vezes eu falo assim, agora tem que esperar crescer, não tem que fazer, agora a gente não tem que fazer, vamos esperar o paciente crescer. Então, às vezes dá um tempo, assim, às vezes até para a família, para a criança ser criança, aproveitar o dia a dia dela e quando for a hora a gente voltar a pensar em algum tipo de tratamento. Então, a época ideal existe, mas não quer dizer que se você passou dessa época ideal, às vezes, de alguma cirurgia, ou que se você leu que o certo é fazer isso com tal idade. Se você passou e ainda não fez, nunca é tarde para procurar um tratamento. Até porque muitas vezes cada paciente vai ter a sua história, cada família vai ter a sua condição e a época certa de dar o suporte para esse paciente. E a gente vai estar sempre aqui buscando um jeito de dar o melhor, de entregar o melhor tratamento e bolar um plano de tratamento que seja viável para cada um, é claro, no seu tipo de reabilitação. A época ideal, ela existe sim, a gente tem protocolo de tratamento certo para cada tipo de fissura e para cada tipo de maloclusão que isso vai acontecendo em cada paciente. Mas eu ia falar que para a gente poder às vezes dar um diagnóstico, pensar num tratamento, nunca é só o cirurgião bucomaxilo sozinho, Vou depender às vezes da fono para saber em que fase de terapia esse paciente está, se ele está fazendo alguma terapia com a fono, no cirurgião plástico, se ele está pensando em alguma cirurgia, então às vezes eu tenho que conversar com a equipe que está tratando esse paciente para indicar o melhor tratamento. Então quase sempre a conversa para elaborar um tratamento do paciente vai ser conduzida pela fono, cirurgião plástico, ortodontista e daí pela bucomaxilo. Se o paciente vai precisar do enxerto ou não, se vai precisar fazer algum procedimento antes, então tudo isso é feito ali, vamos falar assim, uma mesa redonda ali, um diagnóstico do paciente, a gente discute o que precisa fazer para poder indicar. Eu não posso sempre, o paciente me procurou, já indica o enxerto, ele foi na horta, já põe aparelho, então às vezes tem que ter uma época certa, e eu busco sempre no tratamento com fissura uma coisa que eu acho que é muito importante, acho que os pais vão entender isso daí, quem já foi paciente também, é evitar o sobretratamento do paciente, que é ele ser muito tratado. E às vezes, quando chega a hora realmente dele precisar usar o aparelho, dele fazer a cirurgia, esse paciente às vezes está cansado de ter passado a vida inteira com o aparelho fixo, de ter passado a vida inteira indo em consultório, passando por pós-operatório. Então eu gosto de deixar as coisas de uma forma assim pontual. Por exemplo, uma situação que sempre acontece. O paciente
vai fazer o enxerto, ele precisa da expansão. Mas o enxerto vai acontecer com 10 anos, por exemplo, mais ou menos pela época de dentição que a gente consegue ver na radiografia. Não adianta eu mandar fazer a expansão com 8 e esse paciente ficar 2, 3 anos com a contenção, tendo que gerar um acompanhamento no ortodontista e ficar um tempão ali, às vezes pagando mensalidade, às vezes tendo acompanhamento. Então, não vai fazer agora? Espera um pouquinho mais para poder indicar, porque daí já faz meio de uma vez. Faz a expansão, põe a contenção, faz o enxerto, acompanha a troca dos dentes e depois pensa no aparelho fixo, por exemplo, uma sequência que é sempre comum no paciente com fissura. Porque senão o paciente fica muito tempo de aparelho. Daí não é incomum a gente escutar paciente que usou aparelho 9 anos, 10 anos. O paciente fala assim, eu só tenho foto, toda foto minha desde a escola até o colegial com aparelho fixo instalado. Então não é que não pode, é que eu acho que não precisa muitas vezes. Então tentar indicar o tratamento correto, não sobreindicar, não sobretratar o paciente, eu acho que é muito importante, porque daí a hora que eu falo agora você precisa usar, o paciente não aguenta mais. Muitas vezes ele está cansado, muitas vezes os pais já gastaram muito dinheiro e já começa, porque no começo tudo vai, depois começa, mas tem que fazer isso mesmo, já começa a duvidar às vezes do que precisa ser feito, porque usou o aparelho a vida inteira, então isso sempre é uma questão a ser pontuada e planejada com o paciente, né? Então eu tento sempre ponderar esse tipo de tratamento. Quando eu tenho liberdade de falar, eu explico, né, de uma forma melhor que o paciente entenda, que os pais entendam, e às vezes até conversar com o ortodontista para bolar esse plano junto, né? Claro que cada um na sua especialidade, sempre respeitando o ponto de vista de cada um, mas também usando a experiência ao favor do paciente para poder poupar ele de alguma coisa, se é possível, a gente sempre faz isso. Uma coisa que acontece comum também, às vezes, no paciente com fissura, ele tem um dentinho a mais na área da fissura. Esse dente agora não atrapalha nada. E o paciente, às vezes, numa idade mais jovem, ele não deixa tratar, ele não deixa fazer o procedimento, por exemplo, com anestesia local e seria necessário uma anestesia geral, uma internação do paciente. Mas a extração desse dente agora ou depois não vai mudar nada. Deixa para fazer depois, às vezes na hora do enxerto extrai esse dente, aproveita a cirurgia e faz essa extração. Então tudo às vezes é possível ponderar e balancear e não deixar os pacientes com medo para poder indicar o tratamento. Então esse é um ponto de vista que acho que deu para entender mais ou menos como que a gente pensa e como que a gente faz o acompanhamento desses pacientes. Tentando fazer o melhor possível com o mínimo de tratamento possível para não sobretratar o paciente. Então acho que essa é a frase que fica de dica e como a minha experiência me deu isso daí. Tratando, vendo os pacientes, né, passando, se colocando no lugar dos pais e do paciente para poder o quê? Se fosse comigo eu gostaria que fosse assim. Se fosse a minha vez ou se fosse minha filha, por exemplo, o meu filho, eu gostaria que fosse dessa forma. Então, quando a gente se coloca no lugar, é o que vai deixar as coisas mais leves. E quando você fala assim, parece que é fácil, né? Todo dia eu indico para alguém alguma cirurgia. Mas se eu tivesse que fazer, será que eu gostaria de fazer agora? Ou esperar um pouquinho mais? Ou será que se eu pudesse decidir a hora seria mais fácil? Então tudo isso acho que tem que ser pensado e pôr na balança mesmo. Eu gosto sempre de deixar os pais, não que eles vão indicar o tratamento, né? Indicar o tratamento é o profissional que indica. Mas às vezes eu falo assim, dá para fazer agora, se fizer no final do ano é melhor, para às vezes não atrapalhar a idade do paciente, a escola, o dia a dia. Então tudo isso acho que tem que ser colocado na mesa, vamos falar assim, para o que ficar combinado não sai caro para ninguém. Então aqui dá para a gente ver a diferença de crescimento que vai ter um paciente que apresenta a fissura, que foi operado na época ideal de fechamento de lábio e palato. Então esse paciente, por apresentar a fissura, por ter, vocês viram aquela, acho que está na outra aula isso, a imagem do paciente das fissuras ali. Para ter esse fechamento do lábio e do céu da boca, de certa forma vai gerar uma tensão no tecido mole. Lembra que esse ossinho desse paciente ele é muito jovem, ele tem 1 ano, de 6 meses a 1 ano de vida. Então, às vezes, vai acontecer o quê? Vai fechar, isso é indicado fazer, não é que o cirurgião plástico fez errado, é indicado fazer o fechamento, mas muitas vezes a maxila, por exemplo, que é a parte de cima dos dentes, pelo fechamento do lábio e do palato, ela vai ficar mais atrésica, que a gente fala, mais estreita, e vai depender, às vezes, no futuro, de fazer uma cirurgia para aumentar essa largura. É um procedimento comum no paciente com fissura, isso é feito com um aparelho fixo, né? Não precisa de cirurgia quando é feito antes do paciente terminar de crescer, mas vai ser às vezes um procedimento comum que o paciente vai precisar fazer o quê? Para alargar a maxila, uma cirurgia não, uma instalação de um aparelho expansor
para aumentar transversalmente a largura da maxila e dar uma correta posição dos segmentos, pensando que às vezes o paciente pode ter a fissura de um lado ou de outro, para aumentar a largura, para corrigir a largura da maxila com a largura da mandíbula e deixar essa mordida compatível para esse paciente. Então, isso vai ter que ser avaliado uma hora. Então, as cirurgias primárias, elas acabam fazendo um bem para o paciente, tanto estética como funcionalmente, né, durante os primeiros anos de vida, mas ele vai ter que ser acompanhado para essa limitação do crescimento não atrapalhar o desenvolvimento do paciente. Então, a gente brinca assim, o que não cresceu de largura, o expansor vai corrigir. Nessa fase, a gente pode às vezes usar de máscara facial para corrigir o antero-posterior do paciente. Numa idade mais adulta, a instalação de mini placas. E numa idade final do paciente de crescimento, se o perfil ficou alterado e a mordida ficou cruzada na relação antero-posterior, a indicação da cirurgia ortognática. Então, seria esses os pontos a serem avaliados durante o desenvolvimento do paciente com fissura, né? Tem mais coisa ali para ver de troca dentária, de movimentação, mas basicamente é isso, a correção transversal e anteroposterior desse paciente, que ela pode se desenvolver alterada devido à presença da fissura e de certa forma também por conta das cirurgias plásticas primárias realizadas nesse paciente. Então, não sei se ficou claro, mas em resumo, é que as cirurgias primárias são indicadas, elas fazem bem para o paciente, mas podem ao mesmo tempo atrapalhar o crescimento da maxila. Como a gente vai saber disso? Acompanhando esse paciente, indicando na época certa a sua correção, para poder que a fissura atrapalhe ou atrase o menos possível o crescimento da maxila desse paciente. Então, para isso, a gente vai indicar tratamentos ortodônticos, tratamentos cirúrgicos, para poder corrigir e lutar contra a falta de crescimento desse paciente, para fazer com que no final a ideia é sempre ele seja reabilitado, ele tenha um perfil correto, uma função adequada e uma qualidade de vida que ele sempre desejou. Então, às vezes o paciente sabe que ele vai esperar ter que terminar de crescer para saber esse diagnóstico, às vezes para tirar o aparelho, para fazer ortognática, mas quando isso é pontuado e decidido ao longo da vida, acho que fica mais suave para o paciente passar, mais fácil para a família se programar e passar pelas cirurgias e procedimentos adequados. Então, o que é mais legal desse tipo de tratamento é que a gente já sabe o que pode acontecer, a gente já consegue ter uma previsão, e quando os pais sabem disso, o paciente também, fica mais fácil ele passar pelo tratamento. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, você pode deixar aqui pra gente, tenta comentar aqui, compartilha esse vídeo, indica para outras pessoas atenderem. Queria falar muito mais com vocês sobre esse tipo de tratamento e espero que esse vídeo ajude você de alguma forma a entender o que é fissura, a indicar o tratamento e que a gente possa falar muito mais aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e logo a gente já vai voltar com mais conteúdo e falando sobre tipos de tratamento para vocês. Obrigado, até a próxima.